Olá pessoas, meu nome é Ed Lopes e eu estou aqui com mais uma videoaula sobre Photoshop. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender a fazer um texto em 3D e cromado. Essa extrusão que tem de fundo no texto a gente pode chamar de 3D, né? E essa textura que dá um aspecto meio cromado. E eu vou mostrar para vocês como fazer o texto, mas o melhor de tudo é que esse texto ele é editável. Isso mesmo, você pode editar o texto conforme você queira, entendeu? Você pode trocar a fonte, o nome, pode fazer vários nomes, pode fazer um mural só de texto cromado. Que isso acontece por causa que eu usei Smart Object para fazer esse efeito. E quando eu troco nenhum, eu acabo trocando em tudo. Esse é o segredo do Smart Object. É muito bom, cara. Você pode perceber que aqui eu tenho uma camada que ela não está com a visualização ativa. Eu vou ativar ela só para você ver. É o nome em preto, normal, e está desativado. O que acontece no texto editável? Eu vou só dar um duplo clique aqui, ó, como ele é um Smart Object. Aqui está Brasil, eu vou escrever aqui Rússia. Vou aqui imagem, só para aparecer tudo, viu que cortou aqui um pouquinho? Image, revele, pronto. Ctrl S para fechar, fechou, salvou, eu já posso fechar aqui. Pronto, tá vendo? Já trocou tudo. Gente, rápido, fácil, você não tem que ficar fazendo efeito tudo de novo, sabe? Você pode trocar fonte, trocar nome, trocar tamanho, fica a seu bel prazer. Você escolhe o que você quer fazer. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia só pegar esse arquivo de Photoshop, colocar aqui no Drive e deixar para vocês fazerem o download. Mas eu quero ensinar vocês a fazer também. E com isso, quem sabe, para um outro projeto, você consiga também aplicar alguma coisa que você fez aqui, que você aprendeu aqui. Além de tudo, esse arquivo, esse efeito, você pode usar ele também com um logotipo. Você pode pegar o logotipo de uma empresa, em vez de você colocar o texto, se você vai aqui dar um duplo clique na base, em vez de trocar o nome, você vai colocar só o logotipo dele, que ele vai ficar cromado, igual você está vendo aqui o nome da Rússia. Bom, então eu vou ensinar para vocês como que a gente faz isso, tá? Primeiro eu vou criar um documento aqui de 1500 pixels por 1000 pixels, certo? A 72 dpi, tá de boa. Aqui eu vou escolher um Solid Color só para caso eu queira trocar o fundo, né, para visualizar melhor. Vou escrever Brasil com uma fonte, essa fonte é a fonte Bantam e o tamanho dela eu vou deixar aqui em 260 pixels. Gente, só lembrando uma coisa, tudo que eu faço aqui, ele vai de acordo, ele pode variar, dependendo da fonte que você usar. Tem fonte que é mais grossa, tem fonte que é mais fina, dependendo do tamanho da fonte que você usar. Então, isso serve exatamente para essas configurações. Se você quiser outras configurações, então você vai ter que ajustar aí os números para ver qual que se encaixa melhor, tá bom? Eu sempre falo isso porque quando eu começava, eu tinha uma raiva que eu ia fazer as coisas e aí saía diferente. E o pessoal da videoaula que ensinava, ele não falava que tinha essa diferença de tamanho, porque eu achei que tanto faz, era só colocar igual ele fez e pronto. E não é assim. Fonte, tamanho, tudo influencia no resultado, tá beleza? Pronto, eu estou aqui com esse Brasil e aqui você já pode dar o primeiro pulo do gato. O que é? Botão direito do mouse, converte para Smart Object. Pronto, está convertido. Aqui nós vamos dar o nome de base e vamos duplicar. Pronto, não vamos mexer mais aqui, tá? Aqui já chegou. Agora, o que a gente vai fazer? O primeiro efeito, para dar aquele aspecto de cromo. Eu vou copiar exatamente o que eu tenho aqui nessa camada, para ficar mais rápido para a gente trabalhar. Então, eu vou copiar Copy Layer Style e vamos aplicar aqui. Teste Layer Style. Então, Ed, mas assim fica muito ruim, né? Fica fácil, você não vai mandar para mim. Mas eu vou ensinar tudinho para vocês como fazer isso daí, inclusive como fazer o pattern. Olha só,
Primeiro, você vai dar um duplo clique aqui no cinza, certo? Nesse cinza mesmo, e aí tem duas coisas que você vai ter que saber. De cara, o teu Photoshop, ele vai estar desmarcado esse quadrado e marcado esse, certo? Ele vai estar assim, ó. E não é assim que a gente quer. A gente quer que você desmarque esse e marque este daqui, correto? Primeira coisa, Bevel Emboss. Deixa essa mesma configuração. Stroke Emboss, Smooth 144. Esse tamanho aqui, você pode deixar até com 8. Eu deixei 4 aqui, mas você pode deixar 8, tá? Aqui você pode pôr 120 também. Vamos tirar esse global daqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui uma coisa. Direito. Marca esses dois quadrados aqui. Bevel Emboss. Eu vou desmarcar essa opção. Global Light. Eu uso Global Light. Não quero isso, tá? Aqui eu posso deixar em 8 mesmo. Tá 4, mas você pode deixar 8. 30 aqui. Aqui você vai permanecer do jeito que tá. Você tem essas várias opções, mas a opção que eu quero é a que já vem por padrão. O Blend Mode da camada em branco você vai colocar no Color Dodge. Se for a primeira vez que você está abrindo, provavelmente ele vai estar em Screen, tá? Então você vai colocar em Color Dodge e colocar 100%. Essa cor aqui eu coloquei uma cor azul porque o cromado ele tem um azul leve. Se você for olhar às vezes, pegar numa paleta de cor, uma imagem cromada, você vai ver que tem um leve tom de azul. Então eu deixei um azul aqui um pouco mais escuro, mais apagado, quase pro lado do cinza. Deixei ele aqui em normal e o Blend Mode dele a 60, ou a opacidade dele a 60, certo? Vamos lá que não terminou ainda. Stroke. Stroke você vai colocar Inside, que Inside ele vai pro lado de dentro da fonte. Você vai dar o tamanho de 3 pixels, opacidade em 100. Aqui, ó, você vai escolher gradiente, tá? E no gradiente, você vai colocar basicamente umas cores assim. Claro, escuro, claro, um pouquinho mais claro, igual tá ali, escuro e um pouquinho mais claro, tá? Esse branco aqui, você vê que ele dá essas rajadas, mas isso você pode fazer a seu bel prazer. O importante é que tenha uma alternância, entendeu? Entre um claro e um escuro. Se você colocar duas cores escuras, talvez não fique tão bom. Então, você pode fazer isso daí, mudar do jeito que você achar melhor, certo? Eu coloquei o ângulo em 45 e a escala você vai deixar aqui em 50%, ok? Inner Glow. Inner Glow, de novo, Color Dodge, certo? O Blade Mode Color Dodge, 100%. Você vai deixar marcado este quadrado, não é este, certo? É este quadrado aqui. Aqui você vai deixar Softer e Edge marcado. 25% choque e 88% de 8 pixels. O range você vai deixar em 100 e esse jitter aqui em 0, exatamente igual está aqui. Satin, mesma coisa. Blend Mode, Linear Dodge, a cor branca, opacidade 45, ângulo a 60, distância 10, o tamanho de 35 pixels. Aqui no contorno, você vai clicar na seta e vai escolher este aqui, ó, tá? E dá um OK. Pronto. Gradiente. Gradiente, você vai marcar o Blend Mode dele como Difference e aí você vai escolher aqui um gradiente. Perceba aqui que eu usei um azulzinho. É porque, como eu falei, o Chrome ele tem um azul bem de leve, né? Você pode fazer talvez aí com amarelo, com a cor meio bronze, aí vai você fazer esses testes, tá? Aqui eu fiz com esse azul e ficou um efeito bacana, tá? Ângulo de 74, a escala em 100 e tá de boa. Agora, gente, vem uma coisa muito importante para vocês saberem. Pattern Overlay. Vocês não vão ter esse pattern no seu computador, que é exatamente essa imagem aqui. Pô, Ed, aí o efeito não vai ficar igual. Calma, meu jovem, vai ficar igual sim. Eu não vou deixar vocês na mão. Vamos abrir aqui o navegador web. Vou colocar aqui, ó. Qual que é o que eu estava procurando? Texture Metal.
Na verdade, não foi no Google que eu procurei no Pinterest. Exatamente aqui, ó. Vamos colocar de novo aqui. Texture metal, inglês, certo? Vamos aqui, ó. Ó ela aqui, ó. Tá vendo? É essa daqui. Clica com direito, abrir nova guia. Abriu aqui a imagem. Vamos salvar a imagem como? Tá aqui a imagem que a gente salvou. Podemos fechar esse guia. Agora, nós vamos pegar essa imagem que nós utilizamos e vamos abri-la no Photoshop, porque eu preciso transformar ela em pattern. Aqui está a imagem, eu vou dar um duplo clique aqui como ela está como Smart Object, ou então eu poderia lá na pasta só pedir para abrir com Photoshop. Pronto, cliquei. Vou fazer aqui uma coisa, gente. Filter, Distort, Rippling. Pronto, é isso. Menos 300, tamanho médio, dá ok. Feito, é isso, tem que fazer mais nada. Agora, nós vamos transformar isso num pattern. Você vai em Edit, você vai aqui em Define Pattern, vai colocar aqui o nome, vou colocar o nome de textura e vou dar um ok. Posso fechar isso? Não. Posso apagar isso e aqui, ó, para mostrar para vocês que ela vai estar bem aqui. É claro que é a mesma, né? Porque eu acabei de fazer, mas eu vou colocar para ficar só por nome. Somente texto. E aí você tá aqui, ó, o nome, ó, textura. Eu vou clicar e você vai ver que está exatamente a mesma coisa, tá? Não mudou em nada. Por quê? Porque é exatamente a mesma textura, tá bom? Então, já te ensinei agora como você fazer um pattern. Você pode escolher outras imagens, você pode escolher outro tipo de degradê, outro tipo de textura, isso aí fica à sua vontade, mas o importante é, baixou uma imagem, abre no Photoshop, deixou a imagem assim com os tons de, é bom que ela tem que estar tipo num tom preto e branco, tá? Nesse caso, para esse efeito, o pattern não precisa ser em preto e branco, mas para esse nosso efeito ele precisa. Aí vai lá em Edit, define pattern. Pronto, está salvo o seu pattern, tá? Qualquer dúvida que você tiver, se não entendeu, é só você deixar os comentários que eu explico isso depois. Agora, nós vamos fazer a parte de extrusão 3D. E essa parte, gente, é um pouquinho chatinha, tá? Ela não é muito fácil, não. Eu vou dar um duplicar. Eu vou passar a base copo para baixo, vou excluir o estilo de layer, clear layer style, pronto, não tem mais nenhum estilo de layer, e aqui eu vou colocar o nome de 3D. Pronto. Agora, como que eu vou fazer essa extrusão 3D? Você vai duplicar ela, Ctrl J, sempre aqui para baixo, certo? E aqui você vai fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom bem grande. Tá vendo essas linhas que apareceram? Então, essas linhas aqui, esses quadradinhos, é um pixel da imagem. Cada quadrado desse tem exatamente um pixel de tamanho. E como a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar de um jeito que eu vou querer que de pouquinho em pouquinho pixel eu consigo fazer essa extrusão, é bom você dar um zoom bem grande para você fazer todas as outras imagens do mesmo tamanho. Então vamos dar um Enter, né? A imagem que eu copiei, que eu dupliquei está selecionada. Clica no mouse, clica no botão aqui de transformação. Se você não está com ele ativo, ó, selecionou a camada, Ctrl T, pronto. Clicou, segura o Alt e ó, 1, 2, pronto, deu Enter. Fez isso e agora você vai dar seta para baixo, para descer um pixel, não é mais que isso, para descer exatamente um pixel. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar essa sombra, tá vendo? É exatamente isso que eu quero. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu dar aqui um Ctrl 0 e vou dar um zoom aqui para a gente trabalhar bem certinho mesmo. Vou pegar essa camada, vou duplicar ela. Vou na camada de baixo, seleciono e ó,
2 pixels. Dei Enter, seta para baixo, que eu quero que ela desça 1 pixel. De novo, Ctrl J, seleciona, Ctrl T, 2 pixels. Aqui, seta para baixo. Eu acho que errou. Vamos voltar aqui. Ctrl J, camada de baixo. Só você clicar aqui nesse ponto, ele já vai ativar a transformação. Segura o Alt, 1 e 2. Pronto. Seta para baixo. Não, tá certinho. Eu que estou me confundindo. Exatamente isso, gente. Não tem nada de errado, não. De novo, você vai fazer isso 18 vezes. Ó, a última vez eu vou acelerar o vídeo. Ctrl J, clica nesse Ctrl J, clica na camada de baixo, gente. Sempre quando você duplicar, você vai pegar a camada de baixo, tá? Clica nesse quadradinho, ele já vai ativar a transformação. Segura Alt, arrastou 1 pixel e arrastou 2 pixels. Dá Enter, seta para baixo. Pronto, tá feito. Agora eu vou fazer isso 18 vezes e vou acelerar o vídeo. Pessoal, tá aí. Aqui eu vou juntar tudo, ó. Você tá vendo que já tem uma extrusão dando meio que uma ideia de 3D, né? Ele tá fechando pro meio, você percebe que a do meio tá pouco dos lados, e é isso mesmo que eu queria. E agora a gente vai dar o efeito também nessas letras. Então eu vou copiar, como eu falei, para adiantar o processo, eu já vou copiar os efeitos que eu tenho aqui e eu vou explicar como se faz cada um deles, certo? Vamos aqui clicar nessa camada, clica com o botão direito, Copy Layer Style, volto aqui, clico na primeira, Shift apertado, clico na última, botão direito do mouse, Paste Layer Style. É isso mesmo que eu quero, tá bom? Exatamente assim. Como que tá esse efeito aqui? Vamos marcar e você vai ver exatamente o que tem cada um. Ele está marcado aqui, o Blend Mode dele está normal, tá? Você está vendo que ele não está marcado igual ao outro, ele só está esses dois, o restante está igual. O Bevel Emboss Overlay em branco e Multiply num cinza quase branco, tá? E aí, igual eu te falei, você pode fazer isso aqui para mais, para menos. Eu vou tirar até esse Global Light, que eu não gosto disso aqui ativo, não. Com isso aqui ativo, o que acontece? Qualquer efeito que eu vou utilizar aqui, que ele pediu uma iluminação, o ângulo que eu vou querer a iluminação, ele vai usar o mesmo para todos. Eu não gosto, às vezes eu quero usar diferente.
É até bom, porque teoricamente isso deixaria uniforme, né? Mas eu prefiro fazer isso manual. Então vou deixar isso aqui desmarcado, tá? Stroke Emboss, Smooth 100, 14, Soft em 0, Overlay branco, aqui essa cor que é um cinza quase branco, um pouquinho pro azul, tá de boa, e Multiply. Aqui você vai utilizar essa opção aqui, ó, tá vendo? Que é igual a que está aqui, vai deixar ela marcada, clicou, é isso aí mesmo. Em Stroke, mesma coisa, Inside, tamanho de 4, gradiente, e aí o gradiente você vai escolher, eu escolhi aqui na verdade uns tons de dourado, por quê? Porque eu peguei um gradiente que eu já tinha e eu só tirei o excesso de cor. Mas você pode fazer também de qualquer outra cor. Eu vou mostrar para vocês, porque de repente se você baixou um gradiente aí na internet e você não quer mexer nele, você pode deixar ele do jeito que tá. Que eu tenho ali um gatinho que eu fiz, que isso daí não importa qual a cor que você utiliza, entendeu? Ele sempre vai ficar no tom de cinza. Então tá aqui mais ou menos o gradiente que eu quero. Eu podia escolher aqui cinza também, que não tem problema nenhum. Como eu te falei, eu só quis economizar um pouco de tempo. Vou dar o ok e ok, era só para vocês verem como que estava o gradiente. Você pode ver que aqui ó, ele está em preto e branco, né? E aqui a gente também vai deixar ele naquele tom meio preto e branco. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, olha só, camada de preto e branco e uma camada de color fill. Como que a gente faz isso? Adjustment na barra de ferramentas, clica nele, black e white, ok. Nossa, mas ficou tudo cinza. E aí você vai ver o seguinte, você vai ver que tem essa setinha aqui, ó. Aí você vai clicar nessa seta. Pronto, o que aconteceu? Ele está dizendo que esse efeito de preto e branco, ele só vai ser aplicado na camada de baixo, que porventura é o grupo. Se não tivesse em grupo, eu ia ter que criar uma camada dessa para cada camada dessa daqui, ó. Então não precisa, né? Como eu falei para vocês, gente, eu quero ensinar vocês a trabalhar o menos possível, ok? Então, primeiro detalhe você já viu. Essa setinha indica isso. Se você, de repente, já tem isso e esqueceu de marcar essa seta, ela tem um atalho, é Ctrl Alt G, tá? Aí ela já vai para a camada de baixo, sempre para a camada de baixo, tá? Então, essa setinha aqui que tá tortinha para baixo quer dizer isso. Aqui você pode clicar, dar um duplo clique nesse meio quadrado e você vai ver que eu tenho essas configurações. Então, o que eu estou usando ali, basicamente, o meu gradiente era amarelo. Olha só o que acontece se eu mexer na barra de amarelo. Ele fica escuro ou claro, depende do jeito que eu quiser. Pronto, tá de boa. O que eu falei no começo da aula? Que o Chrome ele tem meio que um tom de azul, né? Então, o que a gente faz para dar aqui uma corzinha? Adjustment, lá, Adjustment, Solid Color, e aqui vamos escolher um azul bem de boa. Esse daqui tá bom. Nossa, mas escondeu tudo. Calma, gafanhoto. O que eu acabei de falar? Ctrl Alt G. Tá vendo? Aplicou só no grupo. Tudo que tiver aqui com a seta, gente, qualquer coisa que tiver aqui, tiver essa seta, ela vai ser aplicada ao grupo. Mesmo que esteja aqui 50 camadas com essa seta, todas elas vão ser aplicadas ao grupo, uma camada por cima da outra. Eu apliquei agora o Color Fill em cima do Black White. Se eu desmarcar o Black White aqui, ó, tá vendo? Não aconteceu nada. Então, aqui eu vou mudar o Blend Mode para Color. Já mudou, tá vendo? Olha só como é que mudou, que já tem a sombra. Mas eu não quero azulzão assim, eu quero um azul de leve. Vou pegar a opacidade e vou diminuir bem. Aqui está em 0,23%. Pronto, tá tranquilo. Podia ser qualquer outra cor. Podia ser dourado, podia ser um vermelho. Mas isso aí é você que vai decidir, viu? Eu estou marcando aqui o Chrome com essas cores. Você pode, inclusive, falar assim, poxa, mas eu não queria ele cromado, eu queria ele dourado.
só pegar uma textura dourada, meu brother. Pega uma textura dourada, faz aquele passo que eu te falei de transformar ele em pattern, e aí você, em vez de fazer um degradê preto e branco, você vai fazer um degradê em dourado, amarelo, amarelo escuro, uma cor de ouro, laranjado, e aí você vai ter a sua fonte em 3D dourada, tá vendo? Já te ensinei dois efeitos com um só. Bom, tá quase pronto, né? O que eu acho que ficaria legal aqui? Você está vendo que só tem cor nessa extrusão. E seria legal se a gente desse tipo uma texturizada nela, né? Então o que a gente vai fazer? A mesma imagem que a gente usou para fazer o pattern, a gente vai fazer esse efeito de textura. Vamos deixar aqui, vamos pegar a textura, jogar aqui para baixo, ele vai automaticamente ser aplicado ao grupo, certo? Só que está muito forte, não é isso que eu quero. Calma lá. Filter, Blur, Gaussian Blur, pode dar aí um de 4 pixels, tá ótimo. Vamos marcar aqui, deixa eu só ver o Blend Mode de Overlay, exatamente, eu estava em dúvida se era Overlay ou Screen. Vamos marcar aqui o Blend Mode para Overlay, certo? E vamos diminuir a opacidade bastante. É só para dar um get bem de levezinho, não é para ficar muita coisa não. Aí, ó, tá vendo como mudou? Ó, sem nada e com a textura. Acho que a textura dá um aspecto mais legalzinho na fonte. Pronto, tá quase pronto o nosso efeito. Agora tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Se você olhar para isso daí, você vai ver que ele está em 3D, mas ele está muito esquisito ainda, né? O volume não está muito legal. Nós vamos adicionar algumas sombras aqui. A primeira sombra, eu vou pegar essa camada, vou aplicar vou dar um Ctrl J para duplicar, vou subir essa camada até aqui em cima, vou tirar esses effects, eu vou aqui ó, em Clear, Layer Style, tá? Ela ficou só a camada normal. Ela está por baixo da camada base, tá? Ó. Então a base está escondendo e é isso mesmo que eu quero. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso para cá e para cá. Eu acho que assim tá bom. Deixa eu só ver como é que eu coloquei aqui. É isso mesmo. Bem aqui tá de boa. Então tá aí. Você fez isso aqui, agora a gente vai fazer um sombreamento, mas muito legal mesmo. Vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês como que tá esse meu sombreamento. Nós vamos dar um duplo clique, aqui ó, Gaussian Blur em 4 e o Motion Blur em menos 55 por 27. Então vamos lá, já está transformado em Smart Object, já está em preto, Filter, Blur, Gaussian Blur, 4 pixels, deixa marcado aqui os 4 pixels, certo? Ó, como que ele aparece aqui o Smart Object, é muito bom o Smart Object, gente. Filter, Blur, Motion Blur, menos 55 por 27 pixels, ok? Vamos aplicar um Blend Mode de Multiply e vamos deixar isso aqui bem mais clarinho. Deixa eu ver, 40, não, aí tá de boa. Pronto, primeira sombra já está feita, ó, já deu um aspectozinho melhor. Agora a gente vai fazer a sombra de baixo. Como que nós vamos fazer isso? Vou pegar aqui a última camada, Ctrl J para duplicar. Vou pegar a camada que eu dupliquei, vou arrastar para baixo e ela vai sair do grupo. Tá vendo? Ó? Ela saiu do grupo. Ela não está mais dentro desse grupo aqui. Vou pegar essa camada e vou descer bastante ela.
Posso tirar aqui o Blend Mode não, os effects, né? Clico com direito, Clear Layer Style. Já está em Smart Object. Agora eu vou aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Aqui eu vou colocar 8 pixels. Ok. Filter, Blur, Gaussian Blur. Gaussian Blur não. Agora é Motion Blur. Filter, Blur, Blur, Motion Blur. Aqui eu vou exagerar, aqui eu vou botar 50, certo? Pronto, pode deixar. Vou dar aqui um Blend Mode de Multiply e esse aqui eu posso deixar conforme a seu bel prazer. Vamos fazer isso aqui de novo, vamos duplicar essa camada, só que agora a gente vai fazer diferente. A nossa sombra ela vai para outro lado. Tá vendo que ela tem duas cópias aqui, ó? Essa de baixo ela segue um caminho diferente. 50, 51. Pixels. Essa aqui primeira, na verdade, vai ter 100 pixels. Essa aqui vai ter 18. E o Gaussian Blur não, gente, o Motion Blur, ele vai ter 100. E esse de baixo que vai ficar com essas configurações que a gente falou. Então, tá aí, ó. Você já tem o seu texto pronto, editável, com uma sombrinha super legal que você ainda pode diminuir. Deixa eu agrupar ela. Eu vou colocar aqui o nome de sombra e eu vou colocar aqui o nome de 3D. 3D. Ok. Essa camada eu posso até tirar ela. Background. Ixi, Maria, background saiu todo errado. Vou colocar só BG. Pronto. Tá aí, gente. Tá pronto o seu texto. Não tem mais o que fazer, não. Quer mudar ele? Eu sempre clico aqui nessa base copy, ó. Clica ele. Vamos mudar para foto. Como essa fonte passou um pouquinho para cá, Image, Revele All. Ctrl S para salvar, Ctrl W para fechar. Tá vendo? Então já está pronto. É isso que eu quero ensinar para vocês. Ensinei como usar Smart Object, como fazer pattern, como você usar o Solid Color, como trabalhar com Blend Mode. Então, perceba só que com um tutorial que você assistiu, você viu inúmeros resultados para suas aplicações. Você pode fazer isso agora para várias outras coisas, com várias outras cores, e você já começa a aprender como que o Photoshop trabalha. Você já sabe como que o Smart Object trabalha, então você já pode se especializar mais ainda, entendeu? Fazer uns treinamentos aí você com o Photoshop. Isso é bem bacana. Gente, por favor, quem está aqui assistindo esse vídeo, curta o canal, dê like nesse vídeo, se inscreve. Cara, é muito bom quando alguém se inscreve, porque quando você vai vendo aquele número subindo, isso aí é bem estimulante, tá? Isso é bem bacana mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, é só você deixar um comentário. Pode deixar deixa um comentário aqui mesmo no YouTube. Eu vou ler eles sempre que eu puder, eu tô lendo eles e aí eu vou vendo qual que é as dúvidas, próximos tutoriais e o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Valeu, gente. Esse era o vídeo de hoje. Até a próxima.